No ano de 1920, uma família de Caetité recebe um presente e que esse presente depois é de toda a Bahia, é de todo o Brasil. Este presente foi um menino que recebeu o nome de Anísio Spínola Teixeira. Fez seus estudos na escola dos jesuítas, em sua terra natal, e posteriormente sua família o manda para o Rio de Janeiro, onde ele faz o curso de Direito. Muito jovem ele termina o curso de Direito, aos 22 anos, e aos 24 anos, sendo governador da Bahia, Góes Calmon, ele então é convidado para ser o diretor-geral de instrução do Estado da Bahia. Missão que ele abraça assim com todo ardor e consegue a aprovação da primeira lei do ensino básico do Estado da Bahia. Isso foi muito importante. Depois, ele resolve abrir mais horizontes e vai para os Estados Unidos, para a Universidade de Colômbia, onde ele vai fazer a sua pós-graduação, onde recebe os ensinamentos e conhecimentos e entra em contato com a obra e a filosofia de John Dewey e de outros pensadores. Aproveita para percorrer alguns países da Europa e enriquecer os seus conhecimentos visitando várias universidades e escolas, tudo em função da educação. Então ele retorna ao seu país, passa por diversas experiências, tendo sido inclusive secretário da Educação do Distrito Federal Antigo, Rio de Janeiro, no governo de Pedro Ernesto, depois da Revolução de 30. E, posteriormente, ele é convidado por Otávio Mangabeira, eleito governador da Bahia, para ser o secretário de Educação e Saúde do Estado da Bahia. Então, a pessoa perfeita para a função. O doutor Anísio vem e dá à Bahia uma contribuição assim enorme na Constituinte de 1947, no capítulo da educação. E aí, nesse momento que ele tem assim a oportunidade de refletir, de pensar mais na educação no seu estado, e aí ele se volta assim para as classes mais humildes. Ele compreende que um país só se desenvolve mesmo se tiver a educação à disposição dos seus filhos, para que ele possa crescer e se desenvolver e poder ajudar uma nação. Principalmente naquela época em que o Brasil começava a se industrializar, e a nação, para se desenvolver economicamente e o progresso, a indústria, então só através de pessoal preparado, educado, e isso só se consegue através da escola. Então, o doutor Anísio, nesse momento em que ele está na Secretaria da Educação, ele elabora um projeto fantástico, que é da construção de um complexo escolar no populoso bairro da Liberdade, que era a antiga periferia de Salvador. Era onde estavam as pessoas mais humildes, mais pobres, vindas do interior, e que foram morar no invadido bairro da Liberdade. Então ele situa algumas das escolas. A primeira lá no centro da Liberdade, a segunda no Peruvás
também na Liberdade, e a terceira no Palmiúdo. Então, são 3 escolas classe, onde as crianças recebem a educação básica, mas que tem todo o apoio da farda, da merenda, tudo pronto, dos livros, tudo pronto. O menino recebia tudo para ter a oportunidade de aprender e de estudar. Depois, doutor Anísio já não está na Secretaria de Educação, já está no Rio de Janeiro, no INEP, Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, quando ele resolve completar o seu projeto com a criação e a construção da Escola Parque, situada no bairro de Caixa d'Água. Eu tive o privilégio de ser professora de uma das escolas do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, a escola classe 2. Frequentávamos muito a Escola Parque e sabíamos e entramos em contato com a filosofia desenvolvida por doutora Anísio, porque sua irmã, doutora Carmen, era coordenadora dos trabalhos de todo o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, esse foi o nome que recebeu. Eu me considero feliz por ter sido nomeada, quando fiz concurso, fui nomeada por doutor Anísio Teixeira. Tive a oportunidade de estar com ele mais de uma vez. A segunda vez, quando fui gozar de uma licença para tratar de interesse particular, e que estive pessoalmente com o doutor Anísio. O doutor Anísio era uma figura assim, fascinante, humilde, pequeno, mas era assim, decidido, de posições assim firmes, de uma pessoa que sabe para onde vai e sabe para onde vai levar o seu pensamento. Nisto ele era pragmático. Então, dessa experiência vivida na escola, nas escolas construídas por Anísio Teixeira, ficou no meu pensamento e nas demais colegas que trabalharam nessas escolas, uma ideia de que algum dia nós teríamos que construir uma escola que fosse assim baseada na filosofia de Anísio Teixeira. Até que esse dia, por força das circunstâncias do golpe de 64, até que esse dia chegou e que eu me juntei com outras colegas que tinham trabalhado comigo e então lançamos as bases para a construção da escola experimental baseada na filosofia de Anísio Teixeira. Muito importante o trabalho de doutor Anísio. Agora, o que eu acho assim, mais importante é o seu pensamento na construção de uma escola democrática, de uma escola gratuita, de uma escola laica e que fosse obrigação do Estado manter essa escola e obrigação da família colocar seus filhos na escola. Agora, eu penso que essas ideias de Anísio Teixeira, elas foram amadurecidas ao longo do tempo, quando ele participa, junto com outros pensadores, do Manifesto da Escola Nova, em 1932, que ele se junta com o professor Lourenço Filho, que é psicólogo, professor de psicologia na Universidade do Rio de Janeiro, Lourenço Filho, que era sociólogo. Não, já falei de Lourenço Filho. Fernando Azevedo, que era sociólogo, e ele mesmo, filósofo,
pensador e político. Então, os três dão a formação a esse manifesto, que é acompanhado e também seguido e trabalhado por muitas cabeças, que lança as bases da escola nova, do ensino novo, a escola que era, claro que contrariou os setores conservadores, porque a escola laica, nela pode estudar alunos de qualquer religião. Não podia privilegiar a religião católica, a Igreja Católica, que era predominante naquela época. Então, eu acho que foi a partir das ideias do Manifesto da Educação, pela Escola Nova, que Dr. Anísio traz todo este pensamento e que se transforma na realidade quando ele tem a oportunidade de dirigir a educação no estado da Bahia. Bem, um episódio que acontece com o Dr. Anísio. Ele retorna ao Rio de Janeiro, depois que passa pela Secretaria da Educação, vive várias experiências, vai para Brasília, quando Brasília está se formando, juntou-se a Darcy Ribeiro e constrói e lançam as bases da Universidade de Brasília, UNB, e posteriormente ele retorna ao Rio de Janeiro, porque surge uma vaga deixada por um baiano na Academia Brasileira de Letras. Então, o doutor Anísio se candidata a esta vaga e, então, aproveita a oportunidade para sair visitando os outros acadêmicos para, como se diz, cabalar o voto. E ele decide, um dia saiu da sua casa andando, que moravam no mesmo bairro, ele foi visitar o seu grande amigo e acadêmico, Buarque de Holanda, Aurélio Buarque de Holanda. Saiu às 11 horas, mas não chegou à casa de Buarque de Holanda. Uma coisa estranha, todo mundo ficou assustado. Com 3 dias, aparece o corpo de Dr. Anísio no poço do elevador, morto no poço do elevador. Então foi uma comoção assim, nacional, principalmente das pessoas envolvidas com a educação. Como que Dr. Anísio, morto inexplicavelmente por acidente, mas no Brasil da ditadura militar, tudo era possível. Então, a Bahia só teve que chorar a morte de Anísio Teixeira, mas nos beneficiamos todos nós, baianos e brasileiros, com a grande obra que ele deixou, voltada para a educação.